Oi pessoal, uma excelente noite a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando e Germinando Tudo. Pessoal, a planta que eu separei hoje para apresentar para vocês é nada mais nada menos do que essa maravilhosa monstera deliciosa, né? Conhecida popularmente como costela de Adão, ela é uma planta muito apreciada, né? Não só em todo o Brasil, mas principalmente aqui onde eu moro, né? O pessoal gosta bastante. Ela é muito ornamental, principalmente pela folhagem dela, por ela apresentar a folha em formato gigantesco e em formato de coração, né? Ela é bem grande e é um formato de coração. Além disso, ela tem essas partes aqui que são separadas, né? Ela tem esses cortes, que é o que deixa a planta mais embelezada, formando essas costelas aqui, né? Por isso o nome costela de Adão, porque essa parte dos recortes é muito semelhante a uma costela. É uma planta de fácil cultivo, dá pra gente estar cultivando ela tanto em ambiente interno, né? Só que em ambiente interno precisa ter aquela luminosidade que as plantas necessitam, né? Então, se a gente quer colocar ela dentro de casa, dá para colocar, mas precisa ser em um local que tenha luminosidade. E também outra dica interessante que eu costumo passar para vocês que querem colocar planta dentro de casa, nenhuma planta ela vai sobreviver o resto, né, da vida dela dentro de casa. Então, vocês deixam uma semana, quando for no finalzinho da semana, vocês dão aquela retirada da planta de dentro de casa e põem ela lá no ambiente normal para ela tomar uma luminosidade, para ela poder estar novamente, né, em um ambiente aberto. Isso vai fazer com que ela permaneça bonita. Se a gente largar ela dentro de casa por muito tempo, quando chegar uma certa quantidade de dias, ela vai ficando feia. Então, tem que estar fazendo esse processo, né? De colocar e aí no finalzinho da semana retira. Mas vamos lá, né? Vou passar algumas dicas. A primeira dica que eu quero passar é sobre o solo. Ela gosta daquele tipo de solo que tenha muita matéria orgânica. Matéria orgânica, pessoal, nada mais é do que aquele solo que teve folhas decompostas, que teve resto de frutas que caíram e foi se decompondo, ou até outro tipo de coisa, né? Que se decompôs, passou por aquele todo processo, e por isso é que a terra fica pretinha e soltinha, porque ali tem material orgânico, né? Outra coisa interessante é que ela gosta que borrife as folhas. Borrifando as folhas, a gente vai estar retirando a poeira que junta, e assim ela vai poder absorver mais. Com relação à adubação, o que eu uso aqui é mais coisa que tem nitrogênio, né? Que no caso aqui eu costumo usar ou a borra de café ou então a mamona. Mas eu tenho mais o hábito com a mamona, né? A torta de mamona, que ela tem bastante nitrogênio. Essa é uma planta que não tem flores, ela não produz flores, ela produz algo semelhante a uma flor, mas que não é flor, não tem muito valor ornamental. Então não há necessidade de estar caprichando em uma adubação rica em muitos nutrientes, porque tendo para ela pouca coisa já é suficiente, tipo cálcio, o potássio, que é o que vai dar resistência, o nitrogênio, que é que vai fazer ela crescer, né, e ficar assim bonita. Então, não há necessidade de estar gastando muito com adubação, nem se preocupando muito com adubação rica em nutrientes, porque ela precisa muito pouco. Tem como a gente cultivar elas em vasos, em canteiros, só que tem que ser um canteiro sombreado. Se for um canteiro próximo ao muro, ela gruda e começa a ficar fixada no muro, e aí ela vai crescer bastante. Em árvore também, né? Dá pra gente colocar ela. E ela é um pouco diferente daquela outra que eu já mostrei para vocês, que é a Monstera adansoni, né? A Monstera adansoni, ela tem as folhas menores, não é formato de coração e ela cresce como uma pendente. Mas o cultivo são semelhantes, tanto uma quanto a outra gosta do solo com matéria orgânica. A questão das regas, a gente tem que ter muito cuidado, ela gosta de ficar úmida, mas a gente não pode exceder nas regas, né? Porque ela não gosta de encharcamento. Então, encharcou, vai acabar perdendo. Para a gente saber o tempo certo de regar, eu não costumo indicar quantidade de dias, né? Tem pessoas que perguntam de quanto em quanto dias. Uma coisa que tem que ficar bem claro para todo mundo que cultiva plantas em relação às regas é a diferença de clima, né? Aqui eu moro em um estado onde é clima muito quente, então a regra
que eu uso aqui em Sergipe não se aplica a quem mora em São Paulo, quem mora no Rio. São locais totalmente diferentes, clima diferente. Então, o que eu aconselho para que você se dê bem no cultivo, não só dessa planta, como de outras plantas, é avaliar se está úmido, tocando, gente. É rapidinho, eu vou mostrar aqui como que eu faço. A gente vem aqui, né? Essa já está regada, mas digamos que eu não tenha regado. Tocou aqui, mexeu na terra, tá úmido, pronto, não há necessidade da gente tá molhando demais não, porque senão a gente vai acabar perdendo. É difícil a gente perder uma planta por falta de rega, né? Mas é muito fácil a gente tá perdendo ela por excesso. Por quê? Porque a falta da rega, ela vai estar provocando o enrugamento das folhas, né? A planta está sem molhar, ela vai ficar triste, caidinha, as folhinhas vão começar a ficar murchinha, vão secando. Então, a gente só deixa morrer se quiser. Se a gente viu as folhinhas tristes, as folhinhas caídas, e a gente continuar sem molhar é porque quer perder, né? Já o excesso de rega, não. Ela vai continuar bonita. Aí, do nada, quando a gente olhar lá, tá podre. Aí já acaba perdendo a planta. Então, precisa ter muito cuidado na hora de molhar. Uma coisa também que eu percebi interessante nessa planta é o formato de coração, que tem algumas folhas que ela não quebra não aqui, né? Não tem os cortes. Ela fica no formato perfeito do coração. Outras já separam, outras elas ficam metade grudada. Ela é muito interessante. É uma planta que aqui outra não separou. Então, o pessoal usa bastante também para fazer decoração. Quando vai ter algum evento, né, para colocar na mesa. Aí pega um vaso de vidro e corta uma folha da costela de Adão, né? E coloca dentro do vaso de vidro com água. Dura ali muitos dias, em evento fica perfeito, porque fica uma coisa muito elegante. Ela é uma planta muito procurada, né? Porque tem plantas que é procurada por um certo tempo, depois cai, o pessoal para de procurar. Essa plantinha é do tempo da vovó e até hoje ela faz sucesso. Eu vou mostrar para vocês agora a outra planta, mas antes de ir lá mostrar, eu quero pedir para as pessoas que ainda não se inscreveram, para se inscrever aqui no meu cantinho, né? Façam uma visitinha, verifique se tem coisas interessantes para vocês, né? O que é que eu vou acrescentar na vida das plantinhas de vocês, se minhas dicas caem bem com as plantinhas que vocês cultivam. E aí, depois de vocês avaliarem, se vocês acharem que vale a pena, se inscrevam lá, né? Assistam os vídeos, deixem o like. E agora sim, eu vou lá mostrar para vocês a outra monstera, que é a Monstera adansonii. Então, pessoal, essa é a Monstera adansonii, é a que eu havia dito que ia mostrar, né? Ela é um pouco diferente da outra planta, né? Da Monstera deliciosa, a costela de Adão. É diferente no formato, mas no cultivo é igual. Com relação ao formato, a gente pode perceber que as folhas são bem diferentes, né? Enquanto que a outra é um perfeito coração e que as costelinhas aqui, né? As partezinhas são separadas, montando assim o formato de uma costela. Essa não, ela tem os cortes, né? Mas não chega a separar. Ele fica no meio, né? Todo furadinho, parecendo que foi algum inseto que deu uma roída, mas na verdade não é. É o formato dela que é assim. Ela também gosta que a gente borrife bastante água nela, tanto pela parte da manhã quanto pela parte da tarde, para que as folhinhas fiquem bem limpas, né? E não é só questão de limpeza. As plantas que absorvem os nutrientes pelas folhas, quanto mais limpas elas estão, né, livre de poeira, mais fácil o adubo vai ser absorvido. O substrato que eu estou usando, tanto nessa quanto na outra, é feito com areia de construção, terra preta e carvão triturado. Eu uso na mesma proporção, né? Eu vou dizer como é que se faz. Para quem não sabe como é, né, a proporção. Digamos que eu use um vaso de 1 litro, né? Aí eu vou usar 1 litro de carvão, 1 litro de areia e 1 litro de terra preta. Mistura tudo e aí faz o substrato, né? Se a gente já vai usar a terra adubada, naquele momento não há necessidade de nenhuma adubação. Desculpe, né? Não há necessidade de adubar. Mas aí, depois de 1 mês e meio, ou até 2 meses, aí você já pode estar fazendo uma adubação rica em nitrogênio e potássio, que é o que ela precisa. Ela não vai dar flores, então não precisa estar esquentando cabeça atrás de fósforo, não. Basta o nitrogênio e o potássio. Se quiser botar cálcio também, é bom, porque o potássio e o cálcio ajudam na resistência da planta, né? E o nitrogênio vai deixar ela embelezada, né? Grande, com folhas verdes, bonitas, viçosas. Então,
As mudas são fáceis de fazer, basta cortar qualquer ramo desse, algumas já vai nascendo com raízes, então é só cortar. Lembrando que toda vez que a gente for fazer muda, é interessante vedar o corte, né? Seja com canela, seja com a cola instantânea, ou até com qualquer outra coisa que vocês tenham que possa vedar. O importante é impedir a entrada de fungos e bactérias, né? E evitar que a gente perca a planta. Muita gente vai fazer uma poda para tirar uma muda e acaba perdendo a planta, porque não passa nada para vedar o corte, entra uma contaminação, né, de fungos ou de bactérias, apodrece e a gente acaba perdendo. Então, lembrar, né, toda vez que for cortar qualquer planta, tem que fechar o corte. Eu gosto de usar a cola, porque a cola é instantânea mesmo. A gente colocou e em poucos segundos já está vedada. Vou finalizar o vídeo, né, para não ficar muito longo. Era só para mostrar as minhas monsteras. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.